Imagine a grandiosidade da antiga Babilônia, um império de ouro e perigos. Ali vivia Daniel, fiel servo de Deus, em alta posição sob o rei Dário. Sua vida era um farol de retidão. 3 vezes ao dia, de joelhos, com janelas abertas para Jerusalém, demonstrava sua devoção inabalável que gerava inveja. A fé de Daniel incomodava os oficiais. Cheios de malícia, armaram uma cilada. Convenceram o rei Dário a decretar que, por 30 dias, ninguém orasse a Deus ou homem, exceto ao próprio rei. A pena, a cova dos leões. Lei irrevogável, criada para aprisionar a fé de Daniel e condená-lo. Daniel soube do decreto. Sem hesitar, foi para casa, abriu as janelas para Jerusalém, de joelhos, orou e deu graças ao seu Deus, como sempre fizera. Sua fé não vacilou. Os conspiradores o denunciaram ao rei Dário. Preso à sua lei, o rei ficou desesperado. Daniel seria lançado na cova dos leões por sua devoção. Esta é a história de um homem que enfrentou leões não só de carne e osso, mas também os leões do medo e perseguição. É a prova de que a verdadeira fé tem o poder de calar a boca de qualquer adversidade. Será que Daniel, capítulo 6, nos mostrará um milagre? Para não perder essa e outras grandiosas narrativas, inscreva-se no canal Bíblia por Partes e ative as notificações. Hoje, viajaremos milhares de anos no tempo para a majestosa Babilônia, agora sob domínio persa. No trono, sentava-se Dário, o Medo, governando um vasto império de 120 províncias, como Daniel, capítulo 6, versículo 1, nos revela. Sua administração era complexa, exigindo astúcia para manter a ordem. Para gerir este colosso de terras, Dário nomeou 120 sátrapas e, acima deles, 3 presidentes. Estes supervisionavam para evitar prejuízos ao rei. Entre os 3 estava Daniel. Sua sabedoria e integridade eram tão notórias que o rei considerava dar-lhe autoridade sobre todo o reino, conforme Daniel, capítulo 6, versículo 3. A eminência de Daniel despertou a inveja cruel dos outros presidentes e sátrapas. Eles buscavam incessantemente alguma falha em sua conduta ou administração para derrubá-lo. Mas, por mais que investigassem, não encontraram absolutamente nada de errado. Daniel era irrepreensível. Sem nada para acusá-lo, a maldade em seus corações arquitetou um plano perverso. Sabiam que não pegariam em suas obrigações civis, mas em sua fé inabalável. Só poderemos acusar Daniel, disseram, em algo relacionado à lei do seu Deus, conforme Daniel, capítulo 6, versículo 5. Que trama diabólica! Com essa certeza maligna, foram ao rei Dário com uma proposta. Um edito que proibiria qualquer petição a qualquer deus ou homem, exceto ao rei, por 30 dias. A pena, ser lançado na cova dos leões. O rei assinou sem perceber a armadilha. A lei dos medos e persas, uma vez decretada, era irrevogável, como em Daniel, capítulo 6, versículo 8 e 12. Amados, o que estava em jogo? Não era meramente a vida de Daniel, um servo fiel. Era o testemunho da fé monoteísta em meio a um império politeísta. Era a honra e a soberania do Deus de Israel diante de nações pagãs. Daniel representava a verdade do Altíssimo, e sua fidelidade seria um divisor de águas. King Dário tinha estabelecido 120 sátrapas e 3 administradores, um deles Daniel. Este se destacava pela excelência, e o rei pensava em designá-lo sobre todo o reino. Tal proeminência, contudo, despertou a inveja dos outros oficiais. Eles não suportavam a ascensão de um exilado judeu a tamanha posição de poder, conforme Daniel, capítulo 6, versículo 3. Corroídos pela inveja, os conspiradores se empenharam em encontrar alguma falha na administração de Daniel. Examinaram minuciosamente seus atos, suas contas, suas decisões. Mas por mais que procurassem, não encontraram nada. Daniel era irrepreensível em seu trabalho, honesto e fiel em tudo, um servo leal ao rei e aos seus deveres. Desesperados, os conspiradores perceberam que a única área onde poderiam armar uma cilada contra Daniel era sua inabalável fé. Jamais encontraremos pretexto algum para acusar este Daniel, a não ser na alguma coisa concernente à lei do seu Deus. Reconheceram eles, como está escrito em Daniel, capítulo 6, versículo 5. Sua devoção era sua fraqueza aos olhos deles. A mente perversa dos homens elaborou, então, um plano astuto e cruel. Eles decidiram que o rei deveria assinar um decreto que proibisse qualquer pessoa de fazer pedidos a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei Dário, por um período de 30 dias.
A pena para tal transgressão seria terrível, ser lançado na cova dos leões. Com essa trama diabólica em mente, eles se dirigiram ao rei Dário. Entraram em sua presença e, com palavras lisonjeiras, propuseram a nova lei. Que todo o reino decrete um edito real, ó rei, disseram eles, para que ninguém, durante 30 dias, faça petição a nenhum deus ou homem, senão a ti, ó rei. O rei Dário, talvez cego pela vaidade, não discerniu a malícia. A ideia de ser o único a receber petições por um mês agradou ao seu ego, um sinal de sua grandeza. Assim, sem hesitação, o rei após seu selo real no decreto. Uma vez selada com o anel do rei, a lei tornava-se irrevogável, conforme Daniel, capítulo 6, versículo 8. Não demorou para que a notícia do novo decreto se espalhasse por Susã. Daniel, um homem atento aos acontecimentos e fiel às escrituras, certamente ouviu falar do edito real. O murmúrio nas ruas e os avisos nos mercados anunciavam a proibição de orar a qualquer deus que não fosse o rei. Uma sombra pesada pairava sobre a cidade. Mas a fé de Daniel não se abalou. Ele não era um homem de conveniências, mas de convicções profundas e inabaláveis. Desde sua juventude, ele havia decidido não se contaminar, e seu coração pertencia somente ao Deus de Israel. A ameaça de leões famintos não era nada comparada à majestade e santidade do Senhor, seu refúgio e libertador. Quando Daniel soube que o decreto havia sido assinado, ele fez o que sempre fazia. Foi para sua casa, subiu ao seu quarto no andar superior, onde as janelas se abriam para Jerusalém. Ali, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus, exatamente como costumava fazer 3 vezes ao dia, conforme Daniel, capítulo 6, versículo 10. Os conspiradores, escondidos, o observaram. Os conspiradores, com a prova em mãos, correram ao rei Dário. Cheios de falso zelo, apresentaram sua acusação. Ó rei Dário, vive eternamente. Lembras do edito para que ninguém fizesse petição a qualquer deus ou homem, exceto a ti, por 30 dias? Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Eles lembraram que a lei dos medos e dos persas era irrevogável. A acusação veio fria e calculada. Há um homem entre os exilados de Judá, Daniel, que não faz caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. 3 vezes ao dia, ele ora ao seu Deus. O rei Dário, ao ouvir isso, ficou profundamente perturbado. Ele percebeu a cruel armadilha para um dos seus mais fiéis servos. O peso da injustiça imediatamente caiu sobre ele. Dário estava consternado. Passou o resto do dia buscando uma forma de livrar Daniel. Ele sabia da integridade do seu fiel servo e não queria sua morte. Até o pôr do sol, o rei empenhou-se em encontrar uma maneira legal de resgatar Daniel, conforme Daniel, capítulo 6, versículo 14. Ele deliberava, chamava conselheiros, mas a lei dos medos e dos persas era inflexível. Os conspiradores, vigilantes, não deram trégua. Aproximaram-se novamente, lembrando o rei. Sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas determina que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça pode ser revogado. Suas palavras eram um martelo. A lei era imutável e nem mesmo o rei podia quebrá-la. Sem outra opção, Dário teve de dar a ordem final. Daniel foi então conduzido à temível cova dos leões. A multidão murmurava, enquanto os leões rugiam, seus sons ecoando da escuridão. O cheiro de feras selvagens pairava no ar, um prenúncio sombrio. Antes que Daniel fosse lançado, o rei Dário, com o coração apertado, dirigiu-lhe estas palavras, plenas de uma nascente fé. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Daniel foi lançado na cova. Lá embaixo, os leões, famintos e selvagens, esperavam, com olhos brilhantes e presas à mostra. Mas Daniel não expressou medo. Ele se viu cercado por feras, mas sua confiança estava no Deus vivo. Um grande silêncio, talvez de assombro, tomou conta da multidão no alto. Uma grande pedra foi rolada para cobrir a entrada da cova e foi selada pelo rei e seus nobres. O rei Dário retornou ao seu palácio, mas não para o descanso. Ele passou a noite em jejum, recusando qualquer alimento ou entretenimento. Seus músicos foram dispensados e o sono fugiu de seus olhos. Sua mente estava com Daniel, na escuridão da cova. Ele agonizava, talvez com culpa, talvez com orações silenciosas ao Deus de Daniel, conforme Daniel, capítulo 6, versículo 18. Ao romper da aurora, o rei Dário levantou-se apressadamente e correu para a cova dos leões.
A ansiedade consumia-o. Cheio de esperança e temor, ele chamou com uma voz aflita: Ó Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pôde livrar-te dos leões? A pergunta ecoou na fria manhã, um misto de anseio e desespero. Então, para alívio incalculável do rei, uma voz respondeu da escuridão da cova: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum. As palavras de Daniel, calmas e firmes, trouxeram alegria e espanto. A fé de Daniel havia silenciado as feras. O anjo do Senhor estava ali, uma presença invisível e poderosa. O rei Dário exultou. Ordenou imediatamente que Daniel fosse tirado da cova. Com um grande esforço, puxaram Daniel para fora. Para surpresa e espanto de todos, não havia nele nenhum ferimento, nenhuma arranhadura, nenhuma marca das garras ou dentes dos leões. Ele estava ileso, um testemunho vivo do poder e da fidelidade de Deus, porque confiava plenamente em seu Deus, conforme Daniel, capítulo 6, versículo 23. O rei Dário, aliviado e exultante, ordenou que tirassem Daniel imediatamente da cova. Com cautela e reverência, içaram o profeta para fora da escuridão. Daniel caminhou para a luz, sem um arranhão, sem sequer um rasgo em suas vestes. A multidão, antes espantada, agora murmurava em admiração. A proteção divina era visível, um milagre inegável para todos ali, conforme Daniel, capítulo 6, versículo 23. O coração do rei transbordava de alegria. Ele havia jejuado e passado a noite em vigília, atormentado pela condenação que impusera. Ver Daniel salvo era a maior recompensa. Sua primeira ordem foi clara e implacável. Aqueles homens que, por inveja e malícia, haviam tramado contra Daniel, deveriam enfrentar a mesma sorte que desejavam para o servo de Deus, como registrado em Daniel, capítulo 6, versículo 24. Sem demora, os conspiradores foram arrastados, junto com suas esposas e filhos, para a boca da cova. Mal tocaram o chão de pedra e o terrível rugido dos leões ecoou. As feras, que permaneceram dóceis diante de Daniel, agora se lançavam com fúria incontrolável. Em instantes, antes mesmo que pudessem alcançar o fundo, os leões os dominaram, triturando seus ossos e despedaçando seus corpos, sem deixar vestígios, conforme Daniel, capítulo 6, versículo 24. Profundamente impactado pelo milagre e pela justiça divina, o rei Dário enviou uma proclamação a todos os povos, nações e línguas de seu vasto império. Era um decreto sem precedentes, vindo da mais alta autoridade, que reconhecia publicamente a soberania do Deus de Daniel. A mensagem deveria ser lida e obedecida desde os confins da Babilônia até as fronteiras mais distantes, como narra Daniel, capítulo 6, versículo 25. O decreto ordenava que em todo o domínio do seu reino, os homens tremessem e temessem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. Seu reino jamais será destruído e o seu domínio durará até o fim. Ele é quem liberta e salva, e realiza sinais e maravilhas no céu e na terra, conforme Daniel, capítulo 6, versículo 26. Foi este mesmo Deus que livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Sua fé inabalável não só o salvou, mas transformou o império, levando o rei a reconhecer o único Deus verdadeiro. Que a história de Daniel nos inspire a confiar plenamente no Senhor, pois Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amigos, a vida de Daniel não foi um mar de rosas. Ele enfrentou pressões políticas, inveja e uma sentença de morte terrível. Mas em cada passo, sua fé inabalável em Deus foi a sua rocha. Assim como Daniel, nós também enfrentamos gigantes em nosso dia a dia. Medos, ansiedades, desafios financeiros, doenças. Onde depositamos nossa confiança quando o chão parece sumir sob nossos pés? A Bíblia nos diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 6: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Daniel não negociou sua comunhão com Deus. Mesmo sabendo o risco, ele orou. Sua oração não impediu a cova, mas garantiu a presença divina dentro dela. Muitas vezes, pensamos que Deus nos livrará da provação. Mas a história de Daniel nos mostra que, às vezes, ele nos livra na provação. Ele enviou um anjo para fechar a boca dos leões, não antes de Daniel ser jogado lá dentro. Que verdade poderosa!
Mesmo nas situações mais aterrorizantes, não estamos sozinhos. O Senhor está conosco, e a sua presença é mais forte que qualquer perigo. Sua fé se tornou um testemunho para o Império Persa. O rei Dário, um homem poderoso, exclamou: "O seu Deus, a quem você serve continuamente, ele mesmo livrará." Daniel, capítulo 6, versículo 16. Nossa fé, vivida e praticada no dia a dia, mesmo quando parece ilógica para o mundo, tem o poder de impactar aqueles ao nosso redor, levando-os a ver a glória de Deus. O mesmo Deus de Daniel é o nosso Deus hoje. Ele ainda fecha bocas de leões, sejam eles problemas, vícios, doenças, perseguições ou desesperança. Em Isaías, capítulo 43, versículo 2, ele promete: "Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti." Confie nele. Permita que sua vida seja um altar de adoração e obediência, assim como a de Daniel. Que a sua fé calce a boca dos leões que tentam te intimidar. Este é o Deus que servimos. Se você foi tocado por esta história de fé e milagre, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e, o mais importante, inscrever-se no canal Bíblia por Partes. Assim, você não perderá nenhuma das próximas grandes histórias da Bíblia. Que a paz do Senhor esteja com você.